Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para poder gravar um vídeo. Então, eu vou falar de um negócio assim sério, né? Já que o mês de janeiro, galera, aí virou assim, janeiro branco, né? Aí assim, na verdade também, né, no outro vídeo, eu vou falar o que significa essas cores: branco, né? Branco, amarelo, laranja, rosa, azul, preto, lilás, entendeu? Vermelho. Pois é, aí tem esse negócio aí de janeiro branco, preto, vermelho, amarelo, né? E de todas as cores, né? Que hoje em dia tá assim, né? Então, eu vou falar de um assunto sério, né? Que a maioria da população, a maioria da população brasileira sofre, né? Não é só no Brasil como no mundo todo, né? Que também tá acontecendo isso também, no mundo todo, tá sofrendo com esgotamento mental, entendeu? Por quê? Porque é o estresse crônico, nervosismo, crise de ansiedade, porque é mais conhecida com aquele nome em inglês de burnout, sabe? Síndrome de burnout. Então, aí esse nome em inglês que significa esgotamento mental aqui no Brasil e nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Reino Unido, na Austrália e outros idiomas e outros países que têm o mesmo idioma do inglês, né? Que é chamado de burnout, né? Chamado burnout. Então, aí todo mundo, né? A maioria, né? Aliás, a maioria das pessoas estão sofrendo disso. Por quê? Porque é um trabalho em excesso. Por quê? A pessoa trabalha pra caramba, trabalha muito, aí adquire essas doenças mentais, galera, tá? Adquire essas doenças mentais, porque você sabe que a partir daí, surgiu esse síndrome de esgotamento. Por quê? Porque na pandemia a gente vivia muito parado. Todo mundo ficava com aquelas dúvidas, com aquelas incertezas, enfim. Porque se o vírus vai acabar, se não vai acabar. Então, aí você sabe que essa galera aqui, pelo amor, né? Essa galera não sabe quando que vai acabar a pandemia. Sabe? Essa galera não sabe, meu. Não sabe. Aí, porque por culpa disso daí, por culpa disso aí, todo mundo adquiriu burnout, certo? Todo mundo adquiriu essa síndrome de burnout, que é esgotamento mental. É que exatamente tá realmente assim acontecendo, né? O que que acontece, né? O que que acontece quando você trabalha muito? Você fica ansioso, você fica tremendo, você fica com o coração acelerado, ou então você fica assim com o coração na boca, parece que o coração quer pular pela boca, não é? Então, aí você sabe que é crise de ansiedade, entendeu? Crises de ansiedade. Também síndrome do pânico também, quando você tem medo de alguma coisa, porque, por exemplo, aí o negócio da altura lá em cima, você tem medo que caia na tua cabeça, não é? Às vezes, eu tinha isso, sabia? Mas não é esse síndrome de pânico. Eu começava a sentir, né, que ia cair aquele negócio lá, quando eu trabalhava no mercado. E era no depósito do mercado, sabe? E você sabe, né, que eu não me surpreendi muito não. Mas pelo menos eu gostava mais de ficar
alarmando, né? Alarmando as roupas mesmo, não, sabe? Mas só que na verdade o nome desse negócio aí é escravidão moderna, sabe? Escravidão moderna. É como se você, é como se você trabalhasse numa fábrica, sabe? É como se você trabalhasse numa fábrica de roupa, uma fábrica de calçados, para você ser lá chicoteado, né? Chicoteado, escravizado, enfim. Porque assim, é porque ultimamente, olha, eu também vou dizer outra coisa, ó. Tem alguns empresários, galera, que fica se expondo nas redes sociais, falando pelo amor de Deus que precisa de gente para trabalhar. Porque se não tiver gente, gente não lucra, sabe? Eles é tudo esperto, viu? Esses empresários é tudo esperto. Esses caras é tudo esperto, olha. Principalmente, né, empresárias, né? Que eu vi uma, né, e postei lá nos stories lá do Insta. Aquela mulher falando lá que não sei o que, não tem ninguém para trabalhar, porque são tudo bando de preguiçosos, porque recebe o benefício do Bolsa Família e tudo mais. Ou seja, culpando esses negócios que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com os problemas dela. Sabe, problema sim é de contratar, né? Contratar funcionário hoje em dia. A maioria dessas empresas tá pedindo pelo amor de Deus. E porque você sabe que todas as empresas têm que verificar seus colaboradores, né? Seus funcionários, seus colaboradores, que coloque, por exemplo, câmera de segurança, tá? Coloque câmeras assim de segurança para ver se o trabalhador tem ou não síndrome de burnout. Por que eles não fazem isso? Por que a empresa não verifica? Pois é, porque tem algumas empresas aí, ó, que estão verificando agora. Que a pessoa não tá bem, a pessoa tá doente. Todas as empresas deveriam agir dessa forma, sabe? Todas as empresas deveriam agir, deveria assim tomar uma atitude, né? Para ajudar essas pessoas, né? Porque as pessoas trabalham demais. Porque toda hora trabalha demais. Pega metrô, pega trem, pega ônibus também. Sabe? Isso não é vida, não. Você fica lá 2 horas no transporte público. Não, mas não é possível. Você fica lá 2 horas no transporte público. Aliás, eu também ficava 2 horas, porque eu, no caso, eu não pegava metrô nem trem. Eu só pegava 2 ônibus. Meu, eu tava tão cansada, tão fodida, meu, que tem vezes que eu ficava burnoutada e ficava chorando de ódio, sabia? Meu choro foi de raiva mesmo, sabe? Meu choro foi de raiva, de ódio mesmo, entendeu? Porque eu tava burnoutada naquele dia. Eu tive essas crises, entendeu? Desde 2023. Por quê? Tudo por causa que eu ficava tirando umas férias forçadas. Aí no outro ano eu tive que trabalhar. Você é louco, gente. Não dá, não. Porque se fica parado na pandemia, aí o povo não tinha certeza, o povo não sabia. Galera. Vocês têm que prestar atenção, sabe? Tem que prestar atenção, tem que ficar esperto, entendeu? Hoje em dia, meu, os tempos agora tá difícil, gente. Pelo amor de Deus, as empresas têm que ver os seus colaboradores, porque nem todo dia a gente se sente bem, tá? Nem todo dia as pessoas que estão trabalhando demais se sentem bem. Por quê? Porque as pessoas querem viver, certo?
Porque não é viver para trabalhar. Por quê? Porque a maioria das pessoas vive para trabalhar. Aí fica burnoutadas, fica doentes, aí começa a se afastar pelo INSS, fica 15 dias em casa, sabe? Pegando INSS. Fica 15 dias em casa pegando INSS, ou então a pessoa pode, por exemplo, pedir rescisão indireta, que nem eu fiz, entendeu? Porque eu não tava aguentando mais aquilo. Eu tava esgotada. Sem paciência também. Que a minha paciência totalmente era zero mesmo. Porque esse negócio de ficar 13 anos de empresa, meu, não dava certo pra mim, não. Isso é uma loucura, isso é uma loucura. Não pode acontecer, tá? Porque quando você, presta atenção, quando você for trabalhar numa empresa, porque aí você tem que combinar o seguinte, que você tem que trabalhar pelo contrato temporário. Lembra que eu falei no outro vídeo sobre contrato temporário? Então, aí eu vou falar no próximo vídeo sobre contrato temporário, porque você pode ficar de meses, ou 1 ano, 2 anos, por aí, entendeu? Porque esses contratos temporários CLT é assim. Aí o contrato temporário de CLT você fica até 2 anos, né? Porque é CLT mesmo, né? Então, se vocês gostaram desse assunto sobre esgotamento mental e síndrome de burnout, se inscreva no meu canal, curtem, compartilhem. E se vocês quiserem entrar na página do canal Angeliquizadinha, é só vocês entrar, porque vocês serão muito bem-vindos em minha página. Então, um beijo, fica com Deus e fui.